você abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 18. Nós estamos numa série de mensagens, hoje é a 8ª mensagem, falando sobre o livro de Colossenses. Estamos numa pregação expositiva, ela explica o texto, aplica o texto, para que todos possam entender. A carta de Colossenses, nós começamos no mês passado, e hoje nós vamos encerrar todo o livro a carta de Colossenses, do capítulo 1 ao capítulo 4, e hoje de uma forma bem objetiva, trazer aos irmãos o que Paulo quis dizer, o que Paulo quis ensinar a essa igreja de Colossenses, de Colosso. Colossenses capítulo 4, do versículo 2 ao 18, os que encontraram, eu digo amém. Colossenses capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muita oportunidade de falar do segredo a respeito de Cristo. E por esse motivo que sou prisioneiro. Ore para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades, que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Tíquico, irmão amado e colaborador fiel que trabalha comigo na obra do Senhor, lhe dará um relatório completo de como tenho passado. Eu envio a vocês exatamente com o propósito de informá-los do que se passa conosco e de animá-los. Envio também Onésimo, irmão fiel e amado, que é um de vocês. Ele e Tíquico lhe contarão tudo o que tem acontecido aqui. Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhe envia saudações. E assim também Marcos, primo de Barnabé, conforme vocês foram instruídos. Se Marcos passar por aí, recebam-no bem. Jesus, chamado Justo, também manda lembranças. Esses são os únicos irmãos judeus entre meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e tem sido um grande conforto para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, lhe envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que praticam toda a vontade de Deus. Posso lhe assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, lhe envia saudações, assim como Demas. Mandem minhas saudações aos nossos irmãos em Laodiceia e também a Ninfa e a igreja que se reúnem em sua casa. Pois que tiverem lido esta carta, envia-na à igreja em Laodiceia, a fim de que eles também possam lê-la. E vocês leiam a carta que eu escrevi para vocês. E digam a Arquipo, cuide em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. Esta é a minha saudação de próprio punho, Paulo. Lembre-se de que estou na prisão, que a graça de Deus estejam com vocês. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra nesta noite. Amados, nós estamos falando sobre a supremacia e a suprema grandeza de Cristo, nessa série de 8 mensagens na carta de Colossenses, com o objetivo de trazer o que aconteceu com a igreja de Colossenses, o propósito de Paulo ter escrito para essa igreja, e dentro dessas mensagens, contextualizar exatamente o que está acontecendo nos nossos dias. A igreja de Colossenses viveu um momento crítico da sua história, estava sendo atacada por filosofias, por ideologias, por pensamentos que eram contrários à doutrina de Cristo. Uma delas, o agnosticismo, tinha a visão de que Deus, sendo supremo e santo, seria impossível se relacionar com os homens. Esse ensinamento dentro da igreja de Colossenses traria uma fraqueza sobre a mensagem da divindade de Jesus. Se essa filosofia, se essa ideologia chega para a igreja, Cristo não é Deus. E se Cristo não é Deus, não há substituição de pecados, não há remissão de pecados. Porque uma vez ele não sendo Deus, ele não morreu numa cruz para nos salvar. Essa doutrina perigosa estava desconfigurando os ensinamentos dos apóstolos. E Paulo então
preso em Roma, porque ele estava preso em Roma quando ele escreve essa carta, por isso que nas últimas linhas ele diz: lembre-se que estou na prisão. A prisão é Roma. Paulo está recebendo a visita de Epáfras, um dos seus grandes companheiros, inclusive Epáfras que funda a igreja de Colossenses. Paulo nunca foi em Colossenses, Paulo não conhecia a igreja de Colossenses, mas só sabia o que acontecia em Colossenses, porque Epáfras, que dava todo o apoio à sua prisão, comentava do que estava acontecendo. E muitos foram os problemas que Colossenses viveu. Pela manhã, nós abordamos o capítulo 3, que fala exatamente sobre as instruções, familiares ou de relacionamentos. E ele dá uma orientação sobre como as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, como os maridos devem amar as suas esposas, o relacionamento entre pais e filhos, ao ponto de que os filhos obedeçam aos seus pais e os filhos, ao mesmo tempo, aliás, os pais também não irritem os seus filhos. Nós aprendemos porque havia uma crise na igreja de Colossenses. Esses pensamentos estavam dentro da igreja. E Paulo não escreve essa carta à toa, ele tem um propósito. Só que nós sabemos que a Bíblia ela se renova todos os dias, é a palavra de Deus para nós, e nada mais do que estudar Colossenses. Um tempo em que os casamentos estão em crise, o relacionamento familiares estão em crise, o relacionamento entre pai e filho, problemas de rebeldia na juventude, na adolescência, é o que mais nós encontramos. E aí nós falamos pela manhã. Se você perdeu a mensagem, você pode ir lá no canal. Eu acredito que até amanhã deve estar liberada a mensagem de hoje pela manhã, quando Paulo nos traz orientações para que a igreja de Colossenses pudesse ficar firme. E nós não somos diferentes. Nós vivemos hoje um conflito de ideologias. A ideologia do sexo, a ideologia do relacionamento familiar, do casamento não é mais que sejam felizes para sempre, que vivam até que a morte os separe. Hoje a ideia, casou, não deu certo, separa. É um pensamento que invade a vida da igreja. Era um pensamento que invadia a igreja de Colossenses. E nós precisamos combater isso com a palavra. Nós precisamos trazer a palavra de Deus para que as nossas vidas, como cristãos, sejamos autênticos. Falamos pela manhã, por exemplo, do relacionamento entre patrão e empregado e patrão. Pode parecer algo que não faz muito sentido, mas é nada mais, nada menos do que algo real. Porque quando Paulo vai dar orientação a Colossenses, ele sempre aponta a obediência a Deus. A obediência a Deus, a temer a Deus. Então você, sendo empregado de uma firma, seja o primeiro a chegar, seja exemplo para o seu patrão, deixe ele confiar em você, dê essa credibilidade a ele, as pessoas olharem em você que você é diferente de todos, que você não dá o jeitinho, você não faz nada maquiado, você não vai, quando o seu patrão não está te vendo, você não vai se esconder ou vai roubar a hora do que você está ganhando para isso, porque você teme a Deus. E essas coisas parecem fábulas, mas elas estão na Bíblia. E para nós cristãos, talvez essa modernidade, essa pós-modernidade, tem colocado a nossa visão de Deus bem distante daquilo que a palavra diz. E o que nós estamos fazendo na Segunda do Gramacho? Resgatando os nossos pilares, os nossos princípios. E as mensagens têm sido exatamente expositivas para pensar o que Deus fala, o que a palavra de Deus diz e o que é verdadeiramente o Evangelho. Mas a igreja de Colossenses está sendo atacada por heresias, por pensamentos, por ideologias, entre judeus e gentios, e a igreja está sendo grandemente desafiada. E agora, nós estamos no texto em que Paulo está orientando a igreja a buscar as primeiras coisas. E o que seriam as primeiras coisas? Primeiro, nós precisamos buscar aquilo que realmente é prioridade para a nossa vida. Do versículo 2 ao versículo 6, diz assim: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Ore também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. E porque esse motivo que eu sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham respostas certas para cada pessoa.
O que nós observamos na orientação do apóstolo Paulo é que ele não pede aqui a libertação da prisão. Ele não pede nenhuma bênção material para a igreja de Colossenses, porque era uma igreja pobre, era uma igreja simples, ao ponto de que ela, por sofrer um terremoto, não consegue mais se erguer. A cidade de Colosso é completamente destruída depois de 60, depois de Cristo. Paulo vai buscar aquilo que é prioridade para ele. Ele busca a oração. Ele busca o desejo para que Colossenses não só se preocupe com coisas materiais, com as suas necessidades físicas. Paulo vai orientar: dediquem-se à oração. E provavelmente essa seja a nossa principal prioridade que estamos negligenciando nesse tempo. Ao ponto de que as ideologias políticas têm dividido as igrejas e famílias. Estamos mais ocupados em discutir o que vai acontecer no dia 7 de setembro do que realmente o que Deus deseja para a sua vida, e para a minha vida, e para a nossa vida como igreja. Às vezes a nossa mente, em vez de buscar as primeiras coisas, estamos buscando coisas dessa terra, desse tempo. E eu não estou aqui pregando nenhuma alienação. Não, você pode entender de política, você deve votar, você deve fazer as suas escolhas. E nós podemos até conversar em paz, em tranquilidade, quem pensa diferente. O que nós não podemos é transformar essas coisas como aquilo que é primeiro, que é a nossa prioridade, porque essa não é a nossa prioridade. A prioridade está exatamente em pregar e ensinar a palavra de Deus até que Ele venha. Paulo vai dizer: dediquem-se à oração. Paulo incentiva os crentes de Colosso, uma igreja pequena, uma igreja pobre, com todas as suas dificuldades, a buscar as primeiras coisas. E ele reforça: mente alerta e coração agradecido. Outra característica que nós precisamos viver como o pensamento na oração, sendo esse o oxigênio da alma, sendo exatamente o canal aberto de comunicação entre eu e Deus, aquele que controla o universo, que criou todas as coisas e cuida de mim, cuida de você. Muitas vezes as nossas aflições são compartilhadas com o outro, com pessoas, e muitas vezes não chega ao trono da graça de Deus. Quando chega, muitas vezes é apenas: irmãos, ora por mim que eu estou passando uma luta. Mas muitas vezes o próprio crente que pede, ele mesmo não tem disposição de se dedicar às primeiras coisas. A oração, ela não pode ser, irmãos, apenas algo da nossa agenda, de levantar um prato de comida, de agradecer por algo que a gente ganha. Ela precisa ser o respirar da nossa alma. Nós vivemos o sobrenatural de Deus e cremos que Deus tem um controle sobre todas as coisas. O nosso Deus é um Deus de impossível. Nós devemos orar quando estamos aflitos, devemos orar quando passamos problemas, devemos clamar ao Senhor quando estamos angustiados, mas isso não se traz solução apenas em 2 minutos. Você pode falar: mas Deus é Deus de impossível. Ele é Deus de impossível, mas Ele quer ver também você buscar. Ele quer ver você também se esforçar. Muitas vezes, e ainda continua, quando estou atribulado em alguma área da minha vida, ou estou preocupado com alguma coisa, angustiado com alguma coisa, eu tenho minha forma de conversar com Deus, eu tenho minha forma de ter a minha intimidade com Ele. E às vezes é dentro do carro, às vezes é no gabinete, às vezes é andando pela rua. Quando a gente para um pouquinho e começa a clamar: Senhor, tem misericórdia. A aflição, a angústia, a ansiedade começa a prevalecer, porque todos nós somos seres humanos e temos problemas. Você adoece, você perde alguém que você ama, você vive os conflitos da família, de casa, do trabalho, da escola. As dificuldades da vida, a ansiedade da vida bate sobre nós. Mas a Bíblia vai dizer: não andeis ansiosos com coisa alguma. E aí é tempo de você orar. E muitas vezes você ora e é a primeira oração e a coisa continua. E você precisa continuar orando no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, até que a paz que vem e excede, a graça de Deus sobre nós, o nosso coração se acalma. Mas o que nós precisamos então entender com essa palavra de Paulo: Paulo está preso, ele não pede em nenhum momento a libertação da sua prisão. Paulo está falando com uma igreja carente, humilde, com necessidades, gente pobre, mas ele não está aqui dizendo: olha, vamos alcançar aqui a prosperidade financeira ou alguma área. Não que isso seja errado, isso é correto, mas não é as primeiras coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Paulo está ensinando essa igreja a se dedicar à oração. Então, amados irmãos, uma das primeiras coisas que Paulo diz é exatamente a oração. Se você quer ter um relacionamento pleno com Deus, conhecer a suprema graça de Deus, você precisa entender o que é a oração, não de livros, não de apenas palestras, mas de viver a essência da oração.
A segunda característica que nos chama atenção nesse princípio de primeiras coisas, as mais importantes, ele fala da palavra. Quando você olha um pouquinho mais à frente, olha a oração que ele pede. E por esse motivo eu sou prisioneiro, orem para que eu proclame a mensagem com a devida clareza. Paulo não pede a libertação, Paulo não pede a cura das suas dores, Paulo não pede para que livre da morte. Paulo só está com uma coisa na cabeça, porque isso é a primeira coisa para ele, é a pregação do Evangelho. E ele diz, orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. E veja, está perto de colocar a sua cabeça numa guilhotina. Qualquer soldado romano com uma ordem poderia invadir aquela prisão e matá-lo ali, com as suas mãos acorrentadas e os seus pés acorrentados. Paulo só pensa numa coisa, ter clareza na pregação do Evangelho. Então para ele era a primeira coisa. Ele não estava muito preocupado com as coisas que estavam falando, que estavam dizendo ou que estavam acontecendo. A sua prioridade era a obra de Deus. E Mateus 16 vai dizer, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas vezes nós estamos perdendo a nossa alma, não é somente no inferno. Estamos perdendo a nossa alma, a alegria de nós vivermos. Há tanta gente em busca de riqueza, de sucesso financeiro, que estão depressivos, que estão ansiosos, à base de remédio, não têm paz, perderam a sua família, perderam os seus filhos, em busca de dinheiro, em busca de sucesso, em busca de riqueza. Perder a alma não é somente pensar no inferno, mas há muitas pessoas que andam conosco e estão conosco, mas por dentro estão mortas, porque priorizaram outras coisas, tentaram ganhar o mundo inteiro e perderam a alegria de viver, perderam a satisfação de viver. Então, como isso pode fazer parte da nossa vida? Nós precisamos, irmãos, priorizar a oração e a palavra, o ministério. Todos nós temos que trabalhar, todos nós precisamos correr atrás, estudar, alcançar. Ninguém está aqui pregando nada contra isso. Você tem que conseguir o melhor para a sua casa, mas existe algo no nosso coração como cristão. Existe o chamado propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus distribuiu com o seu Espírito Santo dons e talentos sobre a vida da igreja para a edificação da mesma. E Deus então, Ele traz o dom e o talento para a vida dos crentes, mas os crentes não estão priorizando a palavra. Os crentes estão priorizando outras coisas, o seu conforto, o seu lazer, a sua casa de praia, ou o seu sucesso, ou a sua profissão, abrindo mão da oração, abrindo mão de estar no culto público, abrindo mão de ser bênção na vida do outro. Porque nós temos que pensar em priorizar cuidar de gente. Amar a Deus e amar o seu próximo é um dos mandamentos, os mandamentos da palavra. E quando nós vivemos o nosso individualismo, só é o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu desejo, nós não conseguimos ser canal de bênção para a vida do outro. As primeiras coisas precisam fazer parte da vida. E a vida passa, irmãos. Você está envelhecendo. O dia de ontem não volta mais. As oportunidades que você perderam, você não recupera mais. E a questão é, quais são os propósitos de Deus para a sua vida? A beleza passa, a força acaba, a nossa vida passa, mas aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus colocou sobre nós, nós precisamos buscar. Colocar realmente o Evangelho como prioridade em nossa vida. De amar o próximo, de cuidar do próximo e de nos entregarmos completamente à sua obra. Paulo está orientando a igreja a buscar o que é mais importante, o que é primeiro. E ele prioriza a oração e ele diz, ore para que eu consiga de forma devida pregar com clareza. Segundo, o que nós aprendemos nessa mensagem da suprema grandeza de Cristo em relação às coisas importantes no final dessa carta de Colossenses? O que ele está dizendo a essa igreja? No versículo 7 ao versículo 28, Paulo vai trazer um relatório sobre relacionamentos. Algo que nós precisamos priorizar. Paulo não fez uma carreira solo. Se alguém pensa que Paulo trabalhou sozinho, fez tudo sozinho, se engana. Paulo só escreve essa carta de Colossenses porque Epáfras relatou para ele o que estava acontecendo. E Epáfras pegou essa carta e levou para a igreja para ser lida. Relacionamentos são algo importante. Ele não trabalhou sozinho, ele não fez carreira solo, ele tinha uma equipe que estava com ele. Paulo tinha muitos colaboradores. Gente da sua staff estava ali, pessoas, homens, mulheres, com zelo e dedicação à sua obra. Cuidando dele, amparando dele quando precisava.
E uma coisa que nós aprendemos nessa carta de Colossenses é valorizar, irmãos, relacionamentos. Muitas vezes esse individualismo que a sociedade ensina, o que eu faço, o que eu quero é problema meu, ninguém tem nada a ver com isso. Esse individualismo, né, de viver sozinho, de querer fazer as coisas sozinho, não é uma realidade. O Senhor nos chamou para uma comunidade. E aqui nós somos irmãos. Aqui nós somos iguais. Aqui não tem branco, preto, aqui não tem criança, adulto, velho, idoso, rico, pobre. Aqui nós somos iguais diante de Deus, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. E quando nós vivemos em comunidade, nós precisamos trabalhar relacionamentos. Paulo, se você olhar do versículo 7 ao versículo 28, ele fala de Epáfras, ele fala de Lucas, ele fala de Marcos, ele fala de Barnabé, ele fala de Aristarco, ele fala de Tíquico, ele fala de um grupo de pessoas que estavam com ele, porque ele quer honrar essas pessoas. Ele quer dizer para essas pessoas: olha, eu quero saudar vocês, Tíquico, eu quero saudar aqui Aristarco, que é prisioneiro comigo. Paulo não esqueceu de quem andava. Infelizmente, há pessoas que muitas vezes estão dentro da própria casa de Deus, se acham que chegaram ou onde chegaram porque caminharam sozinhos. Isso é um engano. Até como caminhamos para a vida cristã, nós vamos ter o primeiro professor da escola bíblica dominical. Eu acredito que você vai lembrar quem foi o seu primeiro professor da escola bíblica dominical. Foi um pastor, de repente, foi um irmão da igreja, que te ensinou a abrir a Bíblia, a ler, escrever, ou entender um pouco mais do texto. Nós caminhamos num processo de crescimento. Há uma crise entre a liderança. Há uma crise nas igrejas instituídas. Há muita gente que não quer nem se envolver com liderança. Não quer servir, porque não quer ter problema, porque sempre dá dor de cabeça. E a igreja de Colossenses está vivendo isso. Uma igreja que os relacionamentos estão quebrados. A começar do versículo 3, que Paulo vai falar de relacionamento marido e mulher, pai e filho, e servo e empregado, patrão e empregado. Por quê? Porque a igreja está rachada, está tendo confusões no meio dela. E hoje não é diferente, quando nós deparamos com igrejas muitas vezes divididas e em confusão por questões de relacionamento. Então nós precisamos, irmãos, priorizar amizades. Eu aconselho você lá no seu emprego, cumprimente lá o colaborador responsável pela limpeza. Eu aconselho você a dar um bom dia, uma boa tarde ao motorista de ônibus que você pega. Os relacionamentos, elas são importantes na vida, não é bajular. Eu não estou dizendo aqui viver de alguma forma bajulando alguém, não. É viver em paz no coração, servindo ao próximo. Porque muitas vezes você dá um bom dia para alguém, ou às vezes dá um sorriso para alguém, ou um abraço, faz toda a diferença, muito mais do que suas palavras. As pessoas estão carentes. A vida tem sido cada dia mais distante uma dos outros. A tecnologia nos aproxima na questão geográfica, mas nos afasta na nossa proximidade como gente. E eu tenho falado aqui sempre, né? Antigamente era a televisão que tirava a família da mesa, da cozinha, para poder comer na sala. Hoje o celular leva cada um para o seu quarto. Fica a mulher de um lado, o filho do outro, e ninguém conversa. Só vê a risada, dando gargalhada, kkkk, mas não é uma gargalhada colaborativa. Vamos sorrir junto, é individual. E as famílias estão assim. Os relacionamentos devem começar dentro de casa, mas também fora dela, porque nós somos o povo de Deus. Somos o povo que leva uma semente, uma palavra de esperança, de paz para tantas outras pessoas. Agora, se você entra no seu condomínio com a cara fechada, e você sai com a cara fechada, como é que esse irmão vai poder visitar a sua igreja? Como é que você vai conseguir entrar na casa dele para orar por ele se ele estiver enfermo? Mas ele nunca me deu nem bom dia. Nós precisamos entender que relacionamento é tudo. Amizade é o que a gente, não leva nada desse mundo, é o que a gente deixa. O patrimônio vai se deteriorar, o carro vai acabar, a casa vai quebrar, vai vender, os filhos vão brigar para ficar com alguém. Mas o que a gente realmente foi, como ser humano, como pessoa, é o que vai ficar, as boas lembranças. Poxa, aquele irmão partiu, mas era gente boa. Aquele irmão partiu, mas como ele faz falta. E infelizmente há pessoas que plantam o contrário. Já viu aquela festa de família, que alguém fala assim, vai ter festa no final do ano? Vai. Vai juntar todo mundo para comer lá o pernil de Natal? Vai. Fulano vai? Vai. Como isso é chato. Como isso é triste.
E até hoje fala assim, não, fulano vai, eu não vou não. Não quero nem estar lá, não quero nem chegar perto. Agora imagine isso de alguém que prega, ensina e compartilha a palavra de Deus. Então, irmãos, nós precisamos priorizar relacionamentos. Se há algum problema de você se relacionar com alguém, ser amigo de alguém, comece a trabalhar isso no seu coração. Porque a sua comunicação é tudo para levar semente para quem está perdido. Nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa casa. Precisamos abrir as nossas amizades, não escolhendo pessoas ou fazendo diferença de A e B. Esse aqui eu vou ser amigo porque me favoreceu em alguma área. Ser amigo de todo mundo. Se as pessoas olharem para você, nossa, aquela pessoa ali sorriu para mim, me deu um bom dia. Essas coisas fazem a diferença na vida do cristão. No seu trabalho, cumprimente lá o faxineiro, cumprimente lá o responsável pelo elevador. E se você está no elevador, dê bom dia a todo mundo. Vai comprar o pão, dê um bom dia. Se for o caso, dê a paz do Senhor, deseja a Ele um bom trabalho. Que Deus te abençoe no que você faz. Porque eu acredito que elas vão olhar para você de forma diferente. Porque hoje tudo é gritaria, tudo é confusão. Ninguém tem tolerância mais com o outro. Um dia desse eu vi o pau quebrando na fila do banco. Eu fiquei abismado como as coisas estão difíceis. Uma senhora passou, acabou batendo com a bolsa na cabeça de uma criança que também não estava fácil lá, né? Estava aprontando lá. A bolsa bateu, a mãe se ofendeu e começaram a discutir. Daqui a pouco tinha homem envolvido, uma confusão danada. Eu olhei aquilo ali, peguei meu livrinho debaixo do braço, fui para o outro lado, que eu acabava de levar até um bufete. Não sabia nem de onde veio. Por nada. E a intolerância está em todas as áreas. Não quero entrar em política e não vou entrar em política. Isso é um absurdo no meio dos crentes. Gente se ofendendo, se ferindo por causa de ideologias políticas que passam. Ah, pastor, o senhor não é cidadão? Sou cidadão, estou orando pelo Brasil, meu voto é secreto. E vou continuar orando porque eu sei que Deus é que vai trazer a solução para esse país. Agora, ver família dividida, gente não falando com o outro, não vai na casa do outro porque um é de um partido, outro é de outro. Entrando no WhatsApp, gente se ofendendo, irmãos da igreja, que deveria priorizar as coisas que são mais importantes, com coisas que são passageiras e terrenas. E eu não quero aqui entrar em crítica a líderes religiosos, porque tem gente levando o povo para uma guerra que Deus não nos chamou. Deus não nos chamou para essa guerra. Deus nos chamou à oração. Deus nos chamou à intercessão. E eu sei que vai ter gente chateada comigo aqui. Mas essa guerra não foi, Deus não nos chamou para essa guerra. Nós precisamos priorizar aquilo que realmente é importante. Paulo está preso, Paulo está falando com a igreja pobre, Paulo está vendo que os irmãos estão sofrendo e ele só apenas clama e pede a Deus, Senhor, me dê força para poder pegar de forma clara. Ele não está nem pedindo a livrar a cabeça dele da guilhotina, porque ele entregou tudo a Deus. Ele dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Talvez os problemas familiares, os problemas de relacionamento tenham sido por coisas que você tem dado importância e Deus não deu importância a isso. Deus não deu importância a isso, e você está dividindo sua família, está botando raiva no seu filho, você está perdendo amizade, você não é mais bem visto na roda de amigos, porque você está comprando vou usar o vocábulo popular, comprando um barulho que não é seu. E tem gente pior, envergonhando o Evangelho. Procure se importar com as pessoas, procure ver o que elas realmente precisam. Não precisa mudar o seu jeito de ser para agradar ninguém, mas tenha pelo menos amor no coração, tolerância, paciência. Saber que aquele que pensa diferente de você, ele tem o direito de pensar diferente, como você também tem o seu direito. Mas você não precisa ser inimigo de ninguém por causa disso, nem fazer guerra com isso. Existem pessoas amargas, que não gostam do fulano, não gostam do beltrano, não me dou com o ciclano. Você está perdendo. E você fala, pastor, eu estou perdendo o quê? Você está perdendo a paz no seu coração. Você está perdendo a tranquilidade da sua vida, que vê o irmão já se irrita, o coração já pula. Essas coisas provêm da carne, não vêm do Espírito. Eu não estou dizendo que você tem que andar de braço dado com ninguém, né? Tem pessoas que realmente são difíceis, mas você também não precisa odiar, você não precisa desprezar, você não precisa humilhar, você não precisa agir de uma forma que Cristo nunca faria isso. Porque até na cruz, ele sendo crucificado, ele poderia falar qualquer coisa para o Pai, e ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se o nosso mestre teve misericórdia de nós,
Nós precisamos ter misericórdia daqueles também que nos tiram a paz. Mas viver em paz com seu vizinho, com seu patrão, resolva o que tem que se resolver, tranquilize o seu coração, durma tranquilo. Relacionamento são coisas importantes em nossa vida. Ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. Nós sempre precisamos de alguém. Precisamos até da turma da limpeza que passa na nossa porta para poder levar o lixo que você consumiu durante o feriado. E esse pessoal é importante. É gente, tem família, está trabalhando, está suando a camisa para poder cuidar da nossa casa. E a gente precisa olhar de forma diferente. Infelizmente, para a gente poder fechar aqui, essa visão materialista, essa visão individualista, essa visão egoísta que a sociedade tem, primeiro meu, não pode ser a mesma visão da igreja. O evangelho é partilha, é dividir, é compartilhar a palavra até o pão com quem não tem. E não é essa visão do mundo que tem colocado no coração dos crentes. O que é meu, o que é meu, não é mais de ninguém. E gente que pode abençoar, gente que pode cuidar do outro, gente que pode acolher alguém ou investir na obra de Deus, não faz por egoísmo, por vaidade ou até por própria ganância. Amados irmãos, Colossenses nos ensina muito o relacionamento entre família e agora o relacionamento entre nós. O seu irmão pode às vezes pisar no seu pé, mas tenha misericórdia com ele, anda mais um pouquinho, anda mais uma. Ele fez alguma coisa, falou alguma coisa que te desagradou, anda mais uma. Vai, faz isso, tenta, vai fazer bem a você. Você vai dormir em paz, você não vai ter pressão arterial alta, você não vai ficar ansioso, você não vai sentir aquele escalafrio de raiva, né, de querer esganar o outro, que isso é tudo temperamento da carne. Mas precisamos ser dominados pelos frutos do Espírito Santo, mansidão, temperança, longanimidade, benevolência. Foi isso que Jesus nos ensinou. E é isso que o Espírito Santo de Deus está no meio da igreja. Que possamos viver em paz uns com os outros, amém, irmãos? Que possamos amar os outros como o Senhor nos amou, amar o nosso próximo, cuidar do nosso próximo. Ele é difícil, você também é. Não pense que você é fácil, você também não é fácil. Às vezes a gente só olha para um lado, esquece de olhar para si. Então Deus tenha misericórdia de nós, que possamos buscar as primeiras coisas, a oração, a palavra, o chamado, o propósito, os dons e os talentos que Deus deu a você e você precisa colocar em prática, bota para funcionar, porque Ele vai cobrar um dia. Não adianta você enterrar o que Deus te deu. Você pode fugir porque você não tem tempo, não tem paciência, não tem não sei o quê. Mas se você tem um dom, tem um talento, Ele vai cobrar de você. Um dia, mais cedo ou mais tarde, vai chegar a hora que Ele vai cobrar de todos nós aquilo que Ele nos deu. E eu digo a você, tem espaço na obra, vem para a obra, vem para o trabalho, vem para a igreja. O que não falta aqui é espaço para você desenvolver aquilo que Deus te deu. E nos seus relacionamentos, faça o máximo possível de amigos. Seja uma pessoa para cima, uma pessoa alegre, uma pessoa que está disposta a estar no meio de todos e que as pessoas sintam falta de você. Como isso é bom. Fulano não veio, puxa vida, por que não veio? Alguém ligar para você, cara, eu quero você aqui. Não, você não pode faltar. Eu vou mandar um carro te buscar que você não pode faltar essa reunião. Você tem que estar no meio da gente. Como isso é bom, como isso é saudável. Ser amado, ser querido, ser desejado, a proximidade com as pessoas. Isso é Deus, isso é o Espírito Santo de Deus que faz. Que o Senhor nos ajude a realmente transmitir a mensagem de uma forma correta, em paz, em tranquilidade. Que Deus nos abençoe. Sobre o 7 de setembro, irmãos, vamos orar. Vamos buscar as primeiras coisas. Vamos buscar a paz dessa nação. Vamos buscar o equilíbrio entre os poderes. Vamos buscar tranquilidade, porque no final das contas, todos nós perdemos. Todos nós perdemos. E oramos e temos que orar para que a vontade de Deus seja feita na nossa nação. Então, 7 de setembro, fique em paz com o seu coração. Tranquilize o seu coração. Não vá para a rede social para ficar de tititi, brigando, ofendendo, machucando ninguém. Isso não vai dar em nada. Não vai te ajudar em nada. Só vai criar mais raiva no seu coração. Ore, busque a Deus, priorize as coisas. Se tem alguém provocando alguma coisa, deixa a coisa quieta. Você tem o seu pensamento, cada um fica com o seu. Nós estamos num estado democrático, mas você não precisa também ofender nem machucar ninguém. Apenas conselho de um pastor para o seu coração. Tá bom? Que você tenha um feriado abençoado, junta a sua família, faz um churrasco. Churrasco dá para fazer mais não, né, irmão?
Tinha que soltar essa, né? Frango. Reúne, faz alguma coisa, faz um bolo de fubá, junta a sua família, toma um guaraná, em paz, tranquilidade, relacionamento. Chama o seu vizinho lá também que está estressado, bota ele para dentro. Mas coração, mansidão nas palavras, mansidão nas ações, e a oração que não pode faltar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. A você que nos visita, uma semana de vitória para a sua vida. Domingo que vem nós estamos de volta, temos uma nova série de mensagens a seguir. Acabamos hoje, com a graça de Deus, Colossenses, capítulo por capítulo, versículo, e que você possa, ter aprendido um pouco mais aí, aprender aí algo, levar para o seu coração e colocar em prática, e que o Senhor nos dê paz e tranquilidade. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós terminamos esse culto nessa noite, e eu quero agradecer, ó Deus, os teus cuidados conosco. Te louvamos, ó Deus, por tu ser, ó Deus, um Deus presente, um Deus de milagres, um Deus que ouve a nossa oração. Eu quero, ó Deus, junto com meus irmãos, interceder pelo nosso Brasil. Pai querido, vivemos um momento de tensões políticas, ideológicas, partidárias. Quero te pedir, ó Deus, que teu Espírito possa trazer a paz a essa nação. Nós somos um povo de paz, nós somos um povo, ó Deus, amoroso, festivo. E eu te peço, ó Pai, pelas famílias da tua igreja, que elas se mantenham unidas, que elas mantenham respeito um para com os outros, que dentro de casa, tanto relacionamento marido e mulher, pai e filho, patrão e empregado, possam ser relacionamentos saudáveis no temor ao Senhor. Eu oro, ó Pai, que também os nossos relacionamentos, como as nossas prioridades, seja de acordo com a tua palavra. Oramos, ó Deus, pela presidência da República, que tu dê, ó Deus, orientações saudáveis, conforme, ó Deus, a tua vontade. Oramos pelo Congresso Nacional, que ali aqueles líderes, ó Deus, possam ter o temor do Senhor. Nós oramos, ó Deus, pelo Tribunal de Justiça, que realmente a justiça prevaleça sobre essa nação, que se há alguma injustiça acontecendo, que o mundo espiritual se mova, ó Pai, e que a tua vontade prevaleça sobre nós. Agora, ó Pai, traga a paz e a tranquilidade à nossa nação, que possamos viver, ó Deus, com liberdade, que possamos pregar o teu evangelho com liberdade, respeitando uns aos outros, no temor ao Senhor. E nos dê, ó Deus, uma semana de vitória, uma semana, ó Deus, de esperança em dias melhores. E continue a falar ao nosso coração, aos teus filhos que nos visitam, visitantes, abençoe suas casas, suas igrejas, seus pastores, se não há, ó Deus, que eles sintam o desejo de se aproximar do Senhor, e que essa porta esteja aberta para ajudá-los a crescer e a aprender sobre a tua palavra. Guarda a nossa vida, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus, amém.